Pode se assentar. Você já falou hoje a quem está na mesa. A mesa não é exclusiva de quem está sentado nela, viu, irmão? É só uma maneira da gente agregar as pessoas. Então, fala com a pessoa ali, seja bem-vindo, que bom que você veio. Alguém me ajuda aí com o tempo, por favor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abra comigo em Efésios, capítulo 4, verso 11. Nós vamos juntos meditar, pelo menos introduzir esse assunto antes da gente passar para os painéis. A ideia é que esse momento seja um momento apenas de entender sobre o dia que nós vamos ter. Então, na verdade, se você não teve acesso ainda, a esse, nos grupos dos pastores, a gente vai disponibilizar o PDF no site do Ministério, saldaterra.org.br. Você vai poder baixar esse PDF. Se você está em algum grupo de liderança das igrejas Sal da Terra, pede para o líder, que com certeza todos os pastores receberam, todos os presbitérios receberam esse estudo. Basta ele encaminhar para você. Se você não faz parte nenhum, depois você pode baixar na sua. Capítulo 4 de Efésios, verso 11 em diante, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, conduzem o erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. De quem? Verso 16: de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando Paulo está escrevendo os Efésios, ele está lembrando a igreja ali a respeito dos dons, dos ministérios que ali estavam e como isso precisa ser objetivado no crescimento do todo. Mas há coisas bem particulares que a gente vai aprender hoje e vamos trazer à memória, que já sabemos muitas vezes, é que tudo isso tem um objetivo, é levar todo o homem a conhecer a Cristo e viver integralmente aquilo que Cristo tem para a vida dele. E a ordem de Jesus não diz respeito apenas a um grupo de pessoas. E é isso talvez que seja o paradigma a ser quebrado na nossa vida. Quando Deus está nos chamando, Ele nos chama para uma obra grandiosa e maravilhosa. Deus não nos chama para um grupo apenas, Ele nos chama para todo o planeta. E que através das estratégias, dos objetivos de cada parte operando, todo grupo individual, todo indivíduo é alcançado e, portanto, toda a terra. É a primeira ordem de Deus a Adão: frutificar, multiplicar, encher a terra. Ouvimos muito sobre isso ontem. E a mesma ordem de Jesus: ide e fazer discípulos de todas as nações. Para quem sabe um pouquinho de missiologia, o termo aí fala indo, ou seja, em todo o tempo, façam discípulos de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as gerações. Ou seja, cada geração precisa se ocupar desse mandato para a nossa vida. Então nós estamos aqui, e hoje provavelmente na grande maioria gente engajada, envolvida diretamente nesse processo das igrejas locais, nós precisamos encontrar conhecimento e habilidades para desenvolver esse ministério de forma prática. Ou seja, não apenas conceitual, não apenas filosófica, tudo isso embasado na nossa filosofia interpretativa da Palavra de Deus, mas acima de tudo, na materialização das palavras que nós falamos. Então é dar forma, Deus é Espírito, mas quando Ele quis conversar conosco, Ele se fez gente, Ele materializou em forma, Ele mostrou como é o amor dele, Ele vivenciou esse amor, não apenas disse ou fez reflexões a respeito do amor, mas Ele de alguma maneira encarnou e nos chama à mesma responsabilidade. E quando nós vemos isso, Ele está dizendo, cada parte operando,
E aí mostra a nossa responsabilidade dentro do corpo como um todo. E um corpo tem várias partes, atribuições distintas, não é? Momentos e tamanhos distintos. É diferente o coração, o olho, com funções distintas, mas cada um precisa cumprir a sua parte. Então, quando nós estamos trazendo para esse grande bate-papo aqui dessa manhã e dessa tarde, nós vamos perceber que, apesar das diferentes expressões de igrejas locais, onde se materializa esse amor, não há nada mais importante sobre o planeta do que as igrejas locais. Não há outra instituição, outra entidade que substitua a igreja nas suas atribuições que recebemos da parte de Deus. É aquilo que nós estamos trabalhando. E através das igrejas locais podemos usar de todas as estratégias, ferramentas e práticas que são necessárias para alcançar os indivíduos na sociedade, na localidade, na geração, na cultura em que nós estamos inseridos. Então é um momento que nós temos que entender como cumprir essa dinâmica. Bom, esse ano nós decidimos fazer a nossa escola de liderança, que se reúne em 7 lugares, né, durante um ano, e nós estamos excepcionalmente alegres. Nós provavelmente vamos chegar a 1000 alunos na próxima aula. Significa que nós temos 1000 pessoas sendo preparadas para o ministério, com o DNA, com a perspectiva, com a visão, com os óculos do Sal da Terra, aquilo que nós entendemos do nosso chamado, nossa vocação, aquilo que Deus nos confiou como semente para semear. Então nós estamos, galera, vamos bater palma para essas 1000 pessoas, em diversos lugares. Nós estamos em Florianópolis, Salvador, Centro-Oeste, Sudeste, São Paulo, capital, Uberlândia, ou seja, Deus está fazendo Uberaba e Pouso Alegre, sul de Minas, muitas coisas. Um aplauso pessoal de Pouso Alegre. Está empolgado. Então, quando a gente pensa sobre isso, a primeira coisa, o sal da terra, ele já é por si mesmo um pouco disso que a gente vai fazer reflexão, porque como nós não temos como ministério, uma pretensão de uniformidade de expressão, então nós encontramos das mais variáveis expressões que Deus colocou no nosso meio, para trazer a nós a memória que Deus revela a sua sabedoria de multiformes, de maneira muito plural, Isso traz ao nosso coração uma alegria. Por quê? Porque tem espaço para todo mundo na família de materializar com intensidade, com integridade aquilo que é a sua vocação e o seu chamado. E o Tim Keller começa a trazer uma abordagem agora, não apenas da forma, não apenas da maneira que nós expressamos, mas ele começa também a fazer uma reflexão e uma pesquisa de como se organizam essas expressões conforme o seu tamanho. Qual o grande desafio? Porque muitas vezes a nossa mente, ela está condicionada ao que gostamos. E normalmente quando nós estamos condicionados a avaliar tudo do ponto de vista da nossa preferência, nós também temos a tendência de desprezar as outras formas. E aqui, como o sal da terra, nós temos um desafio cada vez maior de respeitarmos a unidade da expressão, da particularidade do chamado e da vocação de cada um. Então nós temos um princípio, embasamento comum, mas temos expressões muito distintas. Vamos ter igrejas extremamente ortodoxas na sua maneira de cultuar a Deus, e outras totalmente pentecostais, de revelação, de tantas coisas, mas que tem um ponto em comum, que é a nossa carta de princípios e valores. Quando a gente olha para isso, nos alegramos profundamente. Mas o nosso ponto de vista de hoje, que nós vamos tratar durante todo o dia, não embasa apenas na expressão. Eu acho que isso já falamos muitas vezes, em outras ocasiões, nos nossos retiros, nas nossas escolas. Eu acho que isso fica bem claro. Para quem ainda não entendeu, só quero lembrar, e vai aparecer no telão para que você possa ver. Você entendeu o Ministério Sal da Terra? O Ministério Sal da Terra, na verdade, diferente de outras organizações, e não que sejamos melhores ou nós vamos nos comparar quem quer que seja, nós temos que comparar nós com aquilo que Deus tem para nós, Então a nossa comparação é sempre a partir de nós, daquilo que Deus tem para nós, do perfeito de Deus para a nossa vida. Achar o apagador. Então, em algumas organizações, como elas funcionam? Elas funcionam de forma de sombrinha. Então todo mundo que está debaixo da sombrinha
ele está dentro do sistema. Nós entendemos da parte de Deus que nós não queríamos ser limitadores, ou seja, de alguma maneira a sombrinha promove o quê? Uma limitação, uma tampa. Se você estudar o livro do John Maxwell, que fala lá, né, sobre o poder da tampa, ou seja, ninguém vai ser maior do que a tampa. A panela, a tampa é medida máxima, né? Não vai ficar por cima da tampa. Então nós decidimos o quê? Nós não queremos ser tampa, nós queremos ser plataforma. Então aí o Ministério Sal da Terra é uma plataforma. Então aqui está o ministério da igreja, o ministério, e aí em cima desse aqui nós temos uma aliança de igrejas nas suas mais diversas formas, e não são necessariamente uma melhor do que a outra, elas são apenas distintas na sua expressão. Então quando você visita uma igreja, às vezes a gente tem se deparado com muito sobre isso, eu fui em tal igreja, é tão diferente da outra Sal da Terra, parece que não é Sal da Terra, não, justamente por causa dessa multiforme expressão é Sal da Terra. Então nós vamos poder encontrar uma que tem lá uma ortodoxia maior, outra que tem uma objetividade maior, que se organiza internamente de forma distinta, que talvez tenham processos de formação, de capacitação e até de formação no seu escopo de liderança e de expressão na sociedade. Algumas que estão atuando numa área, outras atuando na outra. Então quando a gente olha para isso, nós somos representados por tudo isso. Então a gente não consegue ver o Sal da Terra a partir de uma só congregação. O Sal da Terra se representa por todas as diversas expressões que nós temos como igreja. E o Tim Keller começa a dizer o seguinte: olha, apesar das divergências, não divergências, mas das diferentes formas, é também necessário você entender o seguinte: há uma forma de ser igreja que precisa ser percebida a partir do seu tamanho, porque uma igreja grande não é apenas uma igreja pequena maior, como muitas vezes a gente tende a pensar. Então, por exemplo, vou dar um testemunho da nossa família. Quando meus pais se separaram, divorciaram, e nós fomos morar os irmãos juntos, meu pai e minha mãe saíram de casa, no sentido que cada um foi montar uma família nova. E a gente, como irmão, já eram homens, falando: não, então nós vamos ficar juntos. E naquele instante nós decidimos alguma coisa, que pelo menos um dia por semana os irmãos almoçariam juntos. Nós estaríamos juntos, estaria na agenda de todos nós. Isso já se passaram mais de 30 anos e toda semana nós almoçamos juntos. Qual foi o desafio? O primeiro momento, nós éramos 4 homens, juntos, podemos fazer aquele almoço e fácil. De repente casamos, então agora não eram mais 4, mais 8, então começou a ter uma dinâmica diferente. Agora nós somos 14 sobrinhos, mais irmãos e esposa, ou seja, o mesmo almoço precisa de ter uma dinâmica diferente. Por quê? Porque agora tem filho indo para a escola até mais tarde, chegando mais cedo, então para se organizar o almoço, precisa do quê? De outra maneira. Foi necessário adaptar o horário, foi necessário mudar a abordagem. Na vida da igreja, quando a gente coloca a mesa para servir, para que nós possamos comer junto e todos alcancem a medida de Cristo, porque qual é o objetivo da igreja? Nada mais é do que pegar a pessoa que não conhece a Cristo, ou seja, alguém que está lá como nós estamos, e levá-los à estatura de Cristo. Ou seja, nosso objetivo, toda a nossa programação só tem um objetivo: como nós nos organizamos para que eu pegue essa pessoa que está chegando, que foi evangelizada. A igreja tem que evangelizar, a igreja precisa ter saúde. Estratégias de crescimento de igreja muitas vezes não correspondem à saúde da igreja. Nós podemos ter igrejas que crescem e não são saudáveis. Isso também são dados estatísticos do crescimento natural da igreja. É um livro que foi feito com várias igrejas. Podemos ver isso num livro chamado Move, da Willow Creek lá de Chicago. Podemos ver isso de alguma maneira até mesmo no livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. Então não é necessariamente porque ela é grande que ela é saudável, mas também não significa que porque ela é pequena ela tem mais saúde. E agora que é o desafio, porque todo organismo vivo que é saudável cresce
e se multipliquem e se reproduzam. Então, quando Deus está dando uma ordem para nós não podemos pensar em ficar pequeno. Por quê? Porque tem 150 mil pessoas morrendo por dia e muitas delas sem conhecer o amor de Deus. Então nós temos que olhar para a multidão, encher o nosso coração de compaixão e entender como eu alcanço o que não conhece a Deus e como levo, conforme Paulo está escrevendo aos Efésios, como eu conduzo a estatura de Cristo. Aí ele começa a dizer: Deus busca apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá bom, como vai ser a atuação desses apóstolos, pastores, presbíteros dentro da congregação que foi inserido, de maneira que essa pessoa seja apresentada diante de Deus de forma plena? Então, evangelização se faz necessária, é um objetivo. Mas qual o desafio? Quando a gente vai vendo o estudo do Tim Keller, ele começa a dizer como uma igreja, aí ele define a primeira categoria de igreja, o tamanho de igreja, que é a igreja caseira, a igreja familiar, cerca de 40, 50 pessoas, onde todo mundo se conhece, gosta da mesma pizza, se frequenta, todo mundo sabe o nome, todo mundo acha bonitinho, o menino que está tocando a bateria tudo atrapalhado, mas é filho do irmão que a gente gosta muito, deixa ele tocar a bateria, que coisinha bonita, que gracinha. Esse é o momento. Agora nós temos como nós vamos ser como igreja. Nós precisamos o quê? Ser saudáveis. Se nós somos saudáveis, segundo a nossa carta de princípios e valores, a igreja saudável, ela tem como objetivo crescimento e multiplicação, crescimento e frutificação, crescimento e geração de filhos. Então isso faz parte da nossa DNA, daquilo que nós vamos falar. Aliás, somos sal da terra. Eu não sei se você sabe, o sal é o segundo elemento mais utilizado pelo homem no planeta. E às vezes a gente diz: não, sal é só um pouquinho. Depende. Se você pôr muito na carne vai ficar ruim, mas há outras atribuições do sal que são necessárias. Só perde para o petróleo em uso do sódio lá no dia a dia da nossa vida. Bom, quando a gente olhando para isso aqui, como nós vamos fazer com que a minha igreja esteja saudável o suficiente para que eu possa cumprir o mandato? Qual o mandato? Fazer discípulos de todas as nações. E aí há limitadores e há possibilidades. Como eu disse, o estudo diz que não há uma categoria de tamanho de igreja melhor que a outra, mas há culturas que eu gosto mais. E infelizmente, naquilo que nós gostamos, nós tendemos a dizer que isso é o de Deus, isso é o que Deus mandou fazer, que Ele está fazendo de outra forma. E é isso, às vezes, é objetivo ou subjetivo no nosso coração e na nossa avaliação. Mas quando a gente olha para a ordem de Jesus, nós entendemos o que? Ele nos estica, Ele nos expande, Ele nos inquieta. Não tem como eu estar acomodado naquela porção. Fomos exortados ontem à noite sobre isso. Ah não, eu não quero muito filho não, porque dá trabalho. Mas como? Eu quero todos os filhos que Deus tem para mim. E o mandato de Deus é frutificar e multiplicar e encher a terra. É desafiador, porque está falando agora de algo muito além das minhas capacidades e que só o corpo como um todo vai ser capaz de cumprir. Quando a gente então olha lá para o estudo, né, ele começa a dizer que a nossa espiritualidade tende a ser muito voltada pela cultura que gostamos. Eu gosto de sentar no lugar. Nós estamos vivendo um momento na nossa igreja que Deus está fazendo algo surpreendente, gente chegando, crescimento, e os mais antigos, que frequentam a igreja há mais tempo, se sentem muitas vezes desconfortáveis. Por quê? Porque alguém que senta sempre naquela fileira de cadeira, naquele lugar, que por anos está lá na igreja, que ela senta lá, e os irmãos mais antigos sabem que aquele lugar, normalmente aquela pessoa ocupa, e que ainda chega atrasada e quer o lugar dela vazio. Ela chega hoje, o que acontece? Está ocupada, cara. Vou te dar um exemplo de como isso é sério. Foi eu e Fabiano e fomos pregar numa igreja fora do Brasil, e éramos o preletor do culto, e chegando, não tinha ninguém ainda, fomos lá e sentamos com a cadeira, convidados, pastores, pregadores. Chega a pessoa e fala assim para a Fabiana: esse lugar é meu. Aí a Fabiana achou que ela estava brincando. Que bênção, vou pegar a unção. Conhece a pastora, né? Que alegria, que joia, estamos no lugar certo. Ela falou assim: você não entendeu, esse lugar é meu. Aí a Fabiana, eu ouvi, levantei, já mudei de lugar. Ela teve que sair do lugar dela. Por quê? Porque outra pessoa não pode ocupar o meu lugar na congregação. Isso se refere muitas vezes o quê? No meu
assento. Então, igreja que cresce cria um desconforto enorme. As igrejas que tinham liderança e que são coordenadas ou governadas pela forma congregacional, onde a congregação vota, os membros antigos não querem que a igreja cresça. Por quê? Porque eles vão perder o controle. Quanto mais gente na assembleia, menos eu tenho força de controle. Então a cultura de crescimento é uma cultura de paradigma que precisa ser vencida na nossa mente. E qual é o problema? A igreja pequena então não consegue fazer as mudanças, as transformações necessárias para a sua saúde e por quanto o seu crescimento e a sua multiplicação. Por quê? Porque nós pastores não gostamos de perder ovelhas. E quando nós não gostamos de perder ovelhas, nós não fazemos nada que possa ocorrer em perdas de ovelhas. E quando a igreja é menor, mais pressão as ovelhas, e aí representada por algumas famílias, fazem sobre a visão e a missão da igreja. Porque se vocês fizerem isso, nós vamos sair. Se eu sair, fulano vai sair, família vai sair, então nós não queremos isso mais. O que acontece? Nos tornamos refém daquele grupo que não permite. E chamamos isso de espiritualidade, preferência, cultura. E muitas vezes o que é? Preguiça. Ouvimos isso ontem, fomos exortados duramente ontem. E aí, por isso que pequenas igrejas têm muita dificuldade de se atualizar nos processos. Elas têm estabilidade de membresia, porque aí ela fecha. Isso acontece porque aí nós gostamos, todo mundo sabe que nós gostamos, então nós estamos juntos. Mas não fale em mudança, não fale em mais trabalho, não fale em mais desafio. Olha, nós queremos desse jeito. E o que acontece? Com o passar do tempo, toda igreja tem, a gente vê isso, a gente está aprendendo de igreja que morreram. A gente lê a igreja aos Coríntios, aos Efésios, são igrejas que estavam lá, elas não estão lá mais. Mas a palavra que foi dada a elas, o Espírito que foi traduzido, que foi compartilhado, como ouvimos ontem também, permanece. Agora, tem muita igreja que não está entendendo que toda igreja segue um padrão. O que é? Ela é lançada, né? Ela é plantada, muitas vezes ela consegue um crescimento, e a igreja no seu primeiro momento é um momento de maior crescimento, onde as novas pessoas alcançadas são muito mais engajadas nas relações fora da igreja para evangelizar. A partir do momento que o crente começa a calgar em um certo momento aqui, ele perde o contato com as pessoas que não conhecem o evangelho, e portanto a eficácia da evangelização fica menor. Por isso que há um crescimento, um platô, e ela consegue um platô, e normalmente depois o decréscimo e a morte. O que precisa fazer? Todas as vezes que eu estou com o platô, eu preciso continuar fazendo as mudanças que Deus quer, entendendo os projetos que Deus tem, para que eu possa ter um empuxo suficiente para ir alavancando maior. Ah, mas eu não quero ter uma igreja grande, minha chamada é para pastorar a igreja de 50. Beleza, então agora você tem que pensar em plantar quantas igrejas de 50? Se essa é a vocação, se esse é o chamado. Ah, mas eu também não posso, porque eu não tenho ninguém para repartir. Então, com o momento que vai acontecer, nós vamos, sem dúvida, alcançar muitas igrejas que vão morrer. E já morreram. O ano passado eu falei isso, e esse ano é mais dramático ainda. Nós diminuímos do tanto de igreja que tínhamos no ano passado para esse ano. Então nós éramos 98 no ano passado, somos 97. Ah, mas tem que dar o que plantou, tem que plantou. Pois é, outras fecharam. Então o que nós precisamos entender? Que se é para fazer discípulos de todas as nações, nós vamos ter que ter uma atuação crescente, continuada. Ou seja, não vai dar para ser, não vai dar para ser constantemente do jeito que era. Por quê? Porque o entorno de nós mudou. Aquilo que foi o momento da década de 90 no Brasil, década de 80, começa lá a restauração da adoração, começam os grandes movimentos na área de música, que aí surgem as comunidades no Brasil. Década de 90, as grandes redes de igreja, impulso, evangelização. Anos 2000, o Brasil continua ainda sendo evangelizado, temos mais pessoas chegando às igrejas evangélicas do que perdendo. A igreja continua crescente, mas nós vamos ver várias expressões que foram ficando pelo caminho. Então a pergunta para nós é: eu estou entendendo a cultura do meu tamanho e estou vivenciando aquilo que é o propósito de Deus?
Então, quando a gente vai ler o estudo, ele fala sobre as virtudes de cada tamanho e as limitações que todo mundo tem que ter consciência. Então, normalmente a igreja muito pequena não consegue evangelizar, porque ela é fechada, ela é hermeticamente fechada. Então, ela não quer crescer, porque ela não quer perder esse contato de olhar nos olhos e conhecer todo mundo pelo nome. Então, inconscientemente, nós mantemos. É o que acontece, por exemplo, em estratégias de pequeno grupo, células, que não tem um projeto de multiplicação. Vai ficando tão gostoso estar entre aqueles irmãos semanalmente, que nós não queremos que entre outras pessoas, para não atrapalhar a nossa reunião. Porque aqui a gente já sabe qual pizza que a gente pede que agrada a todo mundo, são os meninos que dão trabalho, que a gente faz, já não quer outras pessoas. E isso é natural, por isso que é dolorido romper barreiras. E aí, estatisticamente, há barreiras de 100, há igrejas que têm comunidades até 100 pessoas, há uma barreira a ser vencida, há barreiras de 200. Então não tem como, irmão, eu ter uma igreja de 500 e continuar tratando como uma de 50. Não tem jeito de você chegar lá na igreja, abrir a Bíblia, quando tem muita gente, dizer assim: ó, irmãos, essa semana foi uma correria danada, então não sei nem o que eu vou compartilhar, vamos ver o que o Espírito fala. Isso lá, na sua intimidade, com os seus irmãos, ainda pode passar, mas mostra uma certa, o quê? Displicência e até irreverência com aquilo que foi confiado a você para fazer. Aí agora tem 400 pessoas e quer tratar aquilo como se fosse uma reuniãozinha de amigos. Agora, você saber se tem banheiro para as pessoas ir, se todo mundo vai ter acesso ao bebedouro, se a entrada e a saída do Ministério Infantil dá certo para que não haja problema, se há estacionamento para parar os carros, como a gente vai discipular essas pessoas. Não vai ser mais, quanto maior a igreja, mais difícil o recrutamento para voluntários, para o serviço. Parece até uma coisa fora de mão, mas como? Você não tem mais gente? Por quê? Porque quando você tem intimidade com alguém, é muito difícil essa pessoa falar não para você quando você a recruta pessoalmente. Mas quanto maior a igreja, mais chance de alguém que não tem relacionamento nenhum com esse outro alguém, de convidar ele para o recrutamento. Então, para essa pessoa é fácil: estou ocupado, vou ver, depois te ligo. Não é assim? Você põe lá no grupo: pastores, amanhã não esqueçam da nossa reunião. Silêncio. Aí você manda pessoalmente: pastor Adriano, estou te esperando amanhã 8 horas. Ô pastor, marcado, certinho, estou lá. Por quê? Mudou a relação. Porque agora é quem, onde e como. E às vezes nós estamos tentando fazer as coisas sem definir isso. E aonde vai a primeira definição para nos organizarmos como igreja? Minha missão pessoal como igreja. E agora não estou falando minha, ou Gal, minha igreja. Para que a igreja também não seja cada hora um revés, dependendo do gerente de plantão. Aliás, as estatísticas mostram que quanto maior a igreja, mais necessidade de estabilidade na sua liderança a longo prazo. Igrejas muito grandes não podem mudar a sua liderança de forma abrupta todo o tempo. Ela não suporta isso. Por quê? Porque muitas vezes a liderança é a estabilidade da grande massa que ela está. Por quê? Porque isso é capitalizado. Então nós podemos ter uma multidão, como Jesus, olhando a multidão, se assentou com os discípulos para ensinar. Então qual era o objetivo de Jesus? A multidão. Ele veio para quem? Todo mundo. Qual foi o processo que ele fez? Sentou com 12. E a partir dos 12 alcançou. Como é que vai fazer? Logística, tudo isso foi aprendendo, foi desenvolvendo. Então o nosso bate-papo hoje é como cada pastor dessas diversas faixas de igreja lidam com temas cruciais, importantíssimos no dia a dia da igreja. Como você forma líder? Porque na época era muito bom, a gente ia para casa do Algarve, a gente tinha tanto de amigos. Não cabe isso mais. Hoje, para me reunir só os pastores, mas se você não está pondo jovem, não tem jeito. Se não for o pastor Gilberto a falar com o jovem lá na ponta, ele tem 30 anos mais novo que eu. 30 anos mais novo que eu, nem parece. O painel de LED direito. É o loirinho. Lá no joelho dele. Parece 40. Baiano, tá vendo? Se ele não falar lá na ponta, eu não tenho como ir lá e falar com os jovens. Eu tenho que ter o quê? Processo. Porque para mim falar hoje, eu tenho que falar com os 17 pastores que estão comigo. Eles já ocupam a minha agenda. Entende? E se eu tentar aconselhar todo mundo na igreja, eu vou morrer. Por quê? Você faz uma conta.
Se eu tenho 17 pastores, eu tenho que visitar eles toda semana, são 17 semanas só para visitar uma vez por semana os pastores. Significa que eu vou conseguir ir na casa deles apenas 3 vezes no ano. Se eu incluir os presbíteros, que são mais 17, são 34, então praticamente são quase uma vez. Ainda líderes do ministério são mais de 50. Então hoje, lá na nossa congregação, para o culto acontecer, nós precisamos de 96 funções ocupadas. Tem 96 posições na igreja que precisam ser ocupadas no culto. Então não tem jeito de me lembrar de como nós éramos uma equipe de jovens, que a gente fazia, tínhamos tempo. Não tem jeito mais de repetir aquilo que foi feito comigo. O Paulo Júnior, nós somos parte, né? Vivemos junto, estou no Sal da Terra desde antes de ser Sal da Terra. Fui batizado na igreja presbiteriana em 1988. Sal da Terra é 1990. Então nós temos 30 anos juntos. Com quem que eu vou conseguir repetir 30 anos para frente, para ter todo o tempo, sentar os pés, conversar, viajar junto? Não dá tempo. Mas as pessoas estão chegando. Então o que nós temos que fazer? Como nós vamos criar processos de catalisação para que nós possamos compartilhar o Espírito de maneira mais adequada? Entende isso? E agora nós vamos para os painéis e vamos entender como cada pastor opera na sua congregação. Esses desafios que nós temos pela frente. O estudo é riquíssimo. Eu tenho falado para os pastores, medita sobre isso, porque talvez você está com uma das melhores intenções. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, que está lá na minha aula de escola de liderança, que é a intencionalidade. Talvez a sua igreja não está saudável, não é por falta de espiritualidade, de piedade, de oração. Talvez seja porque você não está disposto a desenvolver as habilidades necessárias para cuidar do povo que Deus te deu. Talvez seja menos complicado do que a gente pensa, e que as habilidades e as capacidades podem ser desenvolvidas. Liderança pode ser desenvolvida. Não é todo mundo que é Neymar. Há muitos jogadores necessários na equipe para que possa desenvolver o processo. E na família funciona desse jeito. Às vezes está lá na família, vai estar tal assunto, precisa de resolver tal coisa. Não, vamos chamar o tal irmão, porque ele lida com isso melhor. Põe ele aqui que ele fala pela família. E é isso que deu um apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Precisamos descobrir isso e entender mais sobre isso. Nesse momento nós vamos montar aqui o nosso painel. E vamos começar agora pela formação teológica. Então a gente vai ter um momento. Como vai se dar isso? Nós vamos ter 50 minutos de bate-papo. Os pastores vão, dentro dessa perspectiva de faixa de tamanho de igreja, tratar do mesmo tema. Então nós vamos perceber que é diferente como uma igreja de 500 faz sobre a formação teológica dos seus líderes. É diferente de uma igreja de 50. E aí nós vamos poder falar, nos identificar e dizer: eu estou nessa faixa e eu quero ter saúde para crescer, eu quero ter saúde para reproduzir, então eu vou também observar quem está à frente de mim dentro disso. Vamos lá.